Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 11. A salvação não é obra humana. Vamos para o texto áureo. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Este versículo de Tito 3:5 destaca a ênfase na salvação não pelas obras humanas, mas pela misericórdia divina. Paulo sublinha que a regeneração e renovação do Espírito Santo são essenciais para a salvação. Em contraste com a ideia de que podemos conquistar nossa salvação por méritos próprios, Paulo afirma que é através da misericórdia de Deus que somos salvos, sendo a obra do Espírito Santo fundamental nesse processo de transformação espiritual. A regeneração aqui se refere ao novo nascimento espiritual, enquanto a renovação descreve o processo contínuo de santificação na vida do crente. Ilustração para o aluno. Imagine que você está muito sujo e precisa de um banho. Nenhuma quantidade de esforço ou trabalho seu pode limpar a sujeira por completo. Porém, alguém vem e lhe dá um banho, limpando toda a sujeira e renovando você. Da mesma forma, a salvação é como esse banho espiritual, onde não somos salvos pelo que fazemos, mas pela misericórdia de Deus, que por meio do Espírito Santo nos purifica e nos dá uma nova chance de viver de acordo com sua vontade. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Professor, a salvação é um ato da graça soberana de Deus, conquistada pelo mérito de Jesus Cristo, e não depende das obras humanas. Isso significa que não podemos alcançar a salvação com base no que fazemos, mas sim pelo que Cristo fez por nós na cruz. A graça de Deus, expressa através de Jesus, nos oferece o perdão e a restauração, independentemente de nossas ações ou méritos. Esse é o fundamento da salvação cristã. A misericórdia de Deus que nos alcança e nos oferece a vida eterna, sem que precisemos merecer. Vamos ilustrar isso como um exemplo para o aluno. Imagine que você ganhou um presente valioso, não porque fez algo para merecê-lo, mas porque alguém decidiu te dar. Esse presente é como a salvação, um ato de generosidade que não depende de nosso esforço ou mérito, mas da bondade de quem o oferece. Assim, Deus nos dá a salvação como um presente, pela graça, através de Jesus Cristo. Vamos para os objetivos da lição. Primeiro tópico: ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Segundo tópico: elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. Terceiro tópico: correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Introdução. O apóstolo Paulo mostra, nessa leitura bíblica em classe, o contraste entre o estado espiritual de miséria da humanidade e a restauração à comunhão com Deus. Ele destaca que, sem Deus, a pessoa vive em um estado de desesperança e separação espiritual. Porém, Paulo nos ensina que, por meio de Jesus Cristo, essa situação pode ser transformada e a pessoa é restaurada à plena comunhão com Deus, não por seus próprios méritos, mas pela graça e misericórdia divina. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que você está perdido em uma cidade desconhecida, sem saber para onde ir. Você se sente confuso, sem direção e sem esperança. Porém, alguém vem até você, oferece ajuda e te guia de volta para um lugar seguro e confortável. Essa pessoa que te ajuda é como Jesus, que nos tira da miséria espiritual e nos restaura a comunhão com Deus, oferecendo-nos direção e paz. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. Aqui, Paulo deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa alcançar a salvação por meio de seu próprio esforço. Ele nos ensina que, sem a intervenção divina, ninguém seria capaz nem de desejar a salvação, nem de reconhecer sua necessidade de Deus.
É apenas por meio da ação do Espírito Santo que o ser humano é tocado e levado a perceber a graça de Deus e a responder positivamente ao convite da salvação. Assim, a salvação não depende da capacidade ou vontade humana, mas é um ato exclusivo da misericórdia divina. Uma maneira clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está em um barco no meio do oceano, sem saber nadar e sem forças para remar. Mesmo que você queira sair da água e alcançar a terra firme, você não conseguiria sozinho. Mas de repente, uma pessoa te encontra, te estende a mão e te puxa para um lugar seguro. Assim como você não conseguiria sair da água sem ajuda, a salvação também depende da intervenção divina. É o Espírito Santo que nos chama e nos permite perceber nossa necessidade de Deus, fazendo possível nossa resposta ao seu chamado. Vamos iniciar o primeiro tópico. A salvação sob a graça de Deus. Tópico 1. A descrição do estado espiritual humano, versículo 1 ao 3. Subtópico 1.1. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. Aqui, Paulo destaca que todos, sem exceção, estão distantes de Deus e vivem em estado de desobediência, sendo dominados pelo pecado. Esse pecado afeta profundamente nossa natureza, tornando impossível que qualquer pessoa, por sua própria força, possa alcançar a salvação ou agradar a Deus. A lição anterior já mostrou a gravidade dessa corrupção. E agora, Paulo reforça que a intervenção divina é necessária para a restauração da humanidade, uma vez que ninguém, por si mesmo, pode superar a natureza pecaminosa. Uma maneira fácil de o aluno compreender isso seria: imagine que um rio, com sua correnteza forte, está levando tudo para um destino ruim. Por mais que alguém tente nadar contra a correnteza, não conseguiria sem ajuda. O pecado é como essa correnteza, que leva todos os seres humanos para longe de Deus. E é por isso que precisamos da ajuda divina para sermos salvos e restaurados à comunhão com Ele. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Paulo usa termos como desobedientes, enganosos, servos do pecado e vivos em malícia para ilustrar a gravidade da condição espiritual sem Cristo. Essas palavras mostram a corrupção que permeia o ser humano e a separação de Deus provocada pelo pecado, ressaltando que ninguém está isento dessa realidade, sendo todos necessitados da graça divina para a salvação. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine um campo infestado de ervas daninhas, que não podem ser removidas sem a ajuda de uma ferramenta forte. O pecado é como essas ervas daninhas, que invadem e afetam tudo ao nosso redor, tornando-nos incapazes de viver de maneira correta sem a ajuda de Deus. As palavras de Paulo ajudam a entender que todos estão nessa situação, precisando da intervenção divina para nos limpar e restaurar. Mortos em ofensas e pecados. Versículo 1. Andar segundo o curso deste mundo. Versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar. Versículo 2, parte B. Paulo usa essas expressões para descrever a condição espiritual do ser humano antes da intervenção de Deus. A frase, mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1, refere-se à separação espiritual entre o ser humano e Deus, causada pelo pecado. Estar morto aqui não significa morte física, mas uma incapacidade espiritual de se aproximar de Deus, vivendo em transgressão e afastamento dele. Andar segundo o curso deste mundo, Efésios 2:2, descreve como as pessoas, sem Deus, seguem os padrões e valores do mundo, que são guiados por um sistema que não reconhece a soberania divina. Esse curso se refere à maneira como a sociedade e suas práticas estão frequentemente em desacordo com os princípios de Deus. Já a expressão, segundo o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, parte B, se refere à influência de Satanás e das forças espirituais malignas sobre aqueles que estão afastados de Deus. Paulo nos lembra que, sem a salvação em Cristo, as pessoas estão sob o domínio das forças que operam contra a verdade de Deus. Uma maneira clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está em um ambiente escuro,
onde ninguém consegue ver nada e todas as pessoas estão andando em círculos, seguindo a mesma direção errada, sem saber para onde ir, mortos em ofensas e pecados. É como estar nesse ambiente, incapaz de encontrar a saída por si mesmo. Andar segundo o curso deste mundo é como seguir um caminho sem saber que ele leva a lugar nenhum. E segundo o príncipe das potestades do ar, é como ser influenciado por uma força invisível que te mantém no escuro, sem direção. Mas, com a ajuda de Deus, você é tirado dessa escuridão e guiado para a luz da verdade e da vida. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 2, parte C. Andávamos nos desejos da nossa carne. Versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira. Versículo 3, parte B. É uma triste fotografia da raça humana. Paulo continua a descrever a condição da humanidade sem Deus com expressões fortes, que pintam um quadro sombrio da realidade espiritual. Ele fala sobre o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, 2, parte C. Referindo-se à influência do espírito maligno que domina aqueles que vivem em rebeldia contra Deus, afastando-os de sua verdade. O termo filhos da desobediência descreve aqueles que, por escolha ou ignorância, permanecem afastados de Deus e seus princípios. Andávamos nos desejos da nossa carne. Efésios 2:3 aponta para a natureza humana corrompida pelo pecado, em que as pessoas são guiadas pelos desejos e vontades carnais, sem considerar as necessidades espirituais ou a vontade de Deus. Paulo sublinha que essa vida era caracterizada por uma entrega total aos prazeres egoístas e temporais, sem uma verdadeira busca por santidade ou justiça. Éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2:3, parte B, revela que, devido à nossa condição pecaminosa, todos mereciam a justa ira de Deus. Essa expressão não significa que Deus tenha prazer em condenar, mas que, como um juiz justo, ele precisa julgar o pecado. A humanidade sem Cristo está debaixo dessa condenação, até ser restaurada pela graça de Deus. Uma forma do aluno compreender de maneira prática seria: imagine uma pessoa vivendo em um quarto escuro, onde ela não pode ver nada ao seu redor, e é atraída por impulsos e desejos egoístas, sem saber para onde vai. O espírito que opera nos filhos da desobediência é como uma força invisível que mantém essa pessoa nessa escuridão, guiando-a para o caminho errado. Andar nos desejos da carne é como seguir esses impulsos sem pensar nas consequências, enquanto filhos da ira significa que, por causa dessas escolhas erradas, a pessoa está destinada a uma punição justa. Mas, por meio de Cristo, somos tirados dessa escuridão e conduzidos à luz da verdade. Se ficou alguma dúvida, não hesite de nos deixar um comentário. Será um prazer lhe responder. Vamos para o próximo subtópico. Mortos em ofensas e pecados, versículo 1 e 5. Subtópico 1.2. As expressões "e vos vivificou", versículo 1, e "nos vivificou juntamente com Cristo", versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Versículo 4 e 5. As expressões "e vos vivificou", Efésios 2:1, e "nos vivificou juntamente com Cristo", Efésios 2:5, enfatizam a ação transformadora do Espírito Santo na vida do ser humano. A palavra vivificar significa dar vida, e Paulo utiliza essas expressões para mostrar que, apesar da morte espiritual causada pelo pecado, Deus, por meio de Cristo, nos dá uma nova vida. Essa ação divina é feita exclusivamente pela graça de Deus, como uma oferta de misericórdia, pois ninguém pode alcançar a salvação por seus próprios méritos. Nos versículos 4 e 5, Paulo reforça que essa salvação é um ato da graça de Deus, que, por sua bondade, oferece aos pecadores a oportunidade de serem restaurados e reconciliados com Ele. É importante entender que, sem a graça de Deus, ninguém poderia ser salvo, pois todos estão distantes de Deus devido ao pecado. Uma maneira clara do aluno perceber isso seria: imagine que alguém está sem respirar, e você, sem poder fazer nada por conta própria, recebe a ajuda de um médico que consegue restaurar a respiração dessa pessoa.
Essa ação do médico é como a graça de Deus, que mesmo quando estávamos mortos espiritualmente, nos deu uma nova vida em Cristo. Sem essa ajuda, a pessoa não conseguiria sobreviver. Assim, nossa salvação é possível apenas pela graça de Deus, através de Jesus, que nos vivifica e nos dá uma nova chance de viver de acordo com Ele. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados, versículo 1, e mortos em nossas ofensas, versículo 5, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. É importante esclarecer que as expressões mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1, e mortos em nossas ofensas, Efésios 2:5, não devem ser entendidas literalmente, pois se tratam de uma metáfora, uma figura de linguagem utilizada por Paulo para descrever o estado de queda espiritual da humanidade. Quando Paulo usa a palavra mortos, ele se refere à separação espiritual entre o ser humano e Deus, causada pelo pecado. Não significa que a pessoa está fisicamente morta, mas sim espiritualmente incapaz de se aproximar de Deus sem a intervenção divina. Essa metáfora de morte espiritual ilustra a gravidade do pecado e como ele afeta a relação do ser humano com Deus. Sem Cristo, o ser humano está em um estado de morte espiritual, vivendo longe de Deus, sem poder experimentar a vida plena que Ele oferece. Porém, essa morte não é irreversível, pois a intervenção de Deus, por meio de Cristo e pela ação do Espírito Santo, nos dá a vida novamente, restaurando-nos a comunhão com Ele. Uma maneira fácil de o aluno compreender isso seria: imagine que você está em um estado de torpor, sem reação, sem poder se mover ou falar, mas ainda assim está vivo. A morte espiritual é como estar nesse estado, onde a pessoa está separada de Deus, sem conseguir se aproximar dele. No entanto, Deus nos dá a oportunidade de sair desse torpor espiritual e nos dá nova vida em Cristo, restaurando nossa conexão com Ele. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. E não significa aniquilação espiritual total. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Já abordamos a morte espiritual no slide anterior, explicando que ela não significa aniquilação espiritual total, mas sim a separação entre o ser humano e Deus devido ao pecado. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa separação. A morte espiritual é uma condição em que, embora a pessoa esteja fisicamente viva, ela está espiritualmente desconectada de Deus. Em Isaías 59, 2, vemos que o pecado cria uma barreira que impede a comunhão com o Criador. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. Essa separação não é um fim definitivo, mas uma alienação, que pode ser restaurada através de Jesus Cristo. Por meio da obra redentora de Cristo, somos reconciliados com Deus e recebemos a verdadeira vida espiritual. A morte espiritual, então, é curada pelo perdão de Deus e a comunhão perdida é restaurada. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que, por causa de uma parede sólida, você está isolado de um amigo do outro lado. Você ainda está vivo, mas não consegue se comunicar nem compartilhar momentos com essa pessoa. A morte espiritual é como essa parede, que impede a comunhão com Deus. Porém, quando Jesus vem, Ele quebra essa parede e nos dá o acesso direto a Deus, restaurando nossa vida espiritual. Se há alguma dúvida, deixe nos comentários. Vamos para o próximo subtópico. A exegese dos versículos 8 a 10, subtópico 1.3. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Paulo deixa claro que a salvação é unicamente pela graça de Deus, sem qualquer mérito ou contribuição humana. Em Efésios 2, 8, 9, ele afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso significa que ninguém pode acrescentar ou modificar a obra redentora de Cristo, pois ela é perfeita e suficiente. A salvação não depende de práticas religiosas, obras de caridade ou qualquer outra ação humana para ser completada. A obra de Cristo na cruz é completa, e é por meio da fé em Jesus que recebemos o perdão e a vida eterna, como um presente de Deus, dado por sua misericórdia. Uma maneira clara do aluno perceber isso seria: imagine que você ganha um presente de aniversário, e esse presente já está completamente embrulhado e pronto para ser entregue. Não há nada que você precise fazer para completar o presente. Ele já está pronto para ser aceito. Assim é a salvação. Jesus já fez tudo o que era necessário. E a única coisa que precisamos fazer é aceitar o presente da graça de Deus, sem tentar adicionar nada a ele. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A graça é um presente dado por Deus, não porque tenhamos feito algo para merecer, mas por sua bondade e misericórdia. Em Efésios 2:8, Paulo explica que somos salvos pela graça, e isso é um dom de Deus, dado gratuitamente, sem depender de nossos esforços ou méritos. A graça de Deus é o fundamento da salvação, pois não podemos, de forma alguma, conquistar a salvação por nossas próprias ações ou obras. Ela é uma ação divina que alcança o ser humano em sua total incapacidade de alcançar a salvação por si mesmo. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que alguém lhe oferece um presente incrível, algo que você nunca poderia comprar por conta própria. Esse presente não é dado porque você mereceu, mas porque a pessoa quer expressar sua bondade e generosidade. A graça de Deus é assim. Ele nos oferece a salvação como um presente, sem que precisemos fazer nada para merecê-la, pois é um favor imerecido que ele nos concede. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Já abordamos no slide anterior que a salvação não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, nem é resultado das boas obras que praticamos. Em vez disso, ela é um presente de Deus, concedido pela sua graça. Isso significa que a salvação é dada a nós, não porque merecemos ou conquistamos, mas porque Deus, por sua bondade e misericórdia, decidiu nos oferecer esse presente. É importante entender que, ao falar de graça, estamos nos referindo ao favor imerecido de Deus. Ele não nos dá salvação porque fomos bons ou fizemos algo para merecer, mas porque Ele escolheu nos amar e nos perdoar, através de Jesus Cristo. Uma forma prática de o aluno entender isso seria: imagine que você está em uma corrida, mas, ao invés de competir, alguém te dá uma medalha de ouro, mesmo você não tendo vencido. Esse prêmio não é por seu esforço, mas por generosidade de quem decidiu te premiar. A salvação é assim, um presente de Deus que não podemos conquistar, mas recebemos pela graça, apenas pela fé em Jesus Cristo. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Embora a fé seja fundamental para a salvação, o dom de Deus mencionado por Paulo não está se referindo à fé em si, mas à salvação que é oferecida gratuitamente por Deus. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação, mas a salvação em si é o dom, um presente imerecido concedido pela graça de Deus. Essa distinção é importante porque, ao entender que a salvação é o dom de Deus, fica claro que não podemos merecê-la ou conquistá-la por nossos próprios esforços. A fé, então, é o canal que nos conecta à salvação, mas a origem e a base de nossa salvação são exclusivamente a graça de Deus. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que alguém oferece a você um presente valioso. O presente está disponível, mas para que ele se torne seu, você precisa aceitá-lo. A fé é como a aceitação desse presente. A salvação, que é o presente de Deus, é dada pela sua graça, e a fé é o meio pelo qual você a recebe e a torna sua. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, A. T. Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa.
de modo como dizia Norman Geisler: a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Sabemos que a salvação é um presente dado pela graça de Deus, e a fé é a nossa resposta a essa oferta divina. Norman Geisler também nos lembra que a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim, ressaltando que a fé nos leva até o objetivo da salvação, mas não a origina. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está em uma viagem e precisa de um guia para chegar ao seu destino. A fé é como o guia, mostrando o caminho, enquanto a salvação é o destino final, oferecido generosamente por Deus. O guia, a fé, é essencial para alcançar o destino, a salvação, mas o destino só é possível por causa da graça que Deus proporciona. Agora vamos para o próximo tópico. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. Soteriologias inadequadas na Antiguidade. Tópico 2. Os reencarnacionistas, subtópico 2.1. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Na teologia, a soteriologia aborda os aspectos relacionados à salvação, como a natureza, o processo e a necessidade da salvação, bem como o papel de Jesus Cristo nessa obra redentora. Quando falamos de soteriologia, estamos nos referindo ao estudo dos meios pelos quais os seres humanos podem ser salvos de seus pecados e reconciliados com Deus, conforme ensinado nas Escrituras. No entanto, os ensinos inadequados ou heréticos sobre a salvação podem ser classificados como falhas na soteriologia, já que tratam de distorções ou mal-entendidos sobre como a salvação realmente acontece. Isso pode incluir ensinamentos que tentam adicionar requisitos humanos à salvação, como boas obras ou méritos pessoais, em vez de reconhecer que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido pela graça através da fé em Jesus Cristo. Uma forma prática de o aluno entender isso seria: imagine que você está em um curso sobre como obter um certificado. A soteriologia seria o estudo de como você pode realmente obter esse certificado. Ensinos inadequados seriam como sugestões falsas, dizendo que você precisa pagar ou fazer algo que não é necessário para obter o certificado. O verdadeiro caminho para a salvação, conforme a soteriologia bíblica, é através da graça de Deus, não de esforços ou méritos humanos. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. De acordo com essa doutrina, os seres humanos não experimentam a morte de forma definitiva, mas passam por um ciclo contínuo de nascimentos e mortes, reencarnando em novos corpos. Esse ciclo seria influenciado pelas ações ou karma da pessoa em suas vidas anteriores. No entanto, essa visão da salvação entra em conflito com os ensinamentos cristãos, que afirmam que, após a morte, o destino de cada pessoa é determinado pela fé em Jesus Cristo, e não por um ciclo de reencarnação. Para o cristianismo, a salvação é uma obra única e definitiva, realizada por Cristo, que oferece perdão e vida eterna a todos que creem nele. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está em uma corrida, mas, em vez de alcançar a linha de chegada, você é transportado de volta ao início da corrida a cada vez que chega. Na doutrina da reencarnação, isso é visto como um ciclo contínuo de vida e morte, sem fim. O cristianismo, no entanto, ensina que por meio de Jesus, a linha de chegada é alcançada uma única vez e para sempre, oferecendo salvação definitiva e vida eterna. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. A doutrina da reencarnação é defendida por diversas correntes religiosas, como os Hare Krishnas, os kardecistas, seguidores do Espiritismo e muitas outras tradições espirituais. Para os Hare Krishnas, a reencarnação faz parte de um ciclo de vida e morte, em que a alma, após deixar o corpo, nasce em um novo corpo, dependendo das ações feitas na vida anterior. Karma. O Espiritismo, baseado nos ensinamentos de Allan Kardec,
também sustenta a ideia de reencarnação, vendo-a como uma oportunidade de evolução espiritual através de múltiplas vidas. Contudo, essa visão entra em contradição com a doutrina cristã, que ensina que a salvação é uma obra única e definitiva realizada por Cristo, e que a morte não é seguida de mais vidas, mas de um destino eterno de acordo com a fé em Jesus. A reencarnação, portanto, não é compatível com a crença cristã na ressurreição e na vida eterna em Cristo. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está numa escola, onde todo erro que comete precisa ser corrigido antes de passar para o próximo grau. Na doutrina da reencarnação, isso seria como viver várias vidas, tentando aprender e evoluir a cada uma delas. O cristianismo, por outro lado, ensina que a vida que você tem agora é uma oportunidade para decidir sua fé em Cristo, e a salvação vem através dele, sem a necessidade de voltar para corrigir ou recomeçar. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Segundo essa crença, cada vida oferece uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Com base nas ações de vidas anteriores, karma, o indivíduo é reencarnado em um novo corpo, até alcançar um estado de perfeição espiritual. O objetivo final é atingir um ponto em que os ciclos de nascimento e morte, ou roda de renascimento, parem de girar e a alma finalmente alcance a libertação ou iluminação. Essa visão se opõe diretamente ao ensinamento cristão, que afirma que a salvação não é um processo de evolução ao longo de múltiplas vidas, mas uma decisão única e definitiva feita por meio da fé em Jesus Cristo. A perfeição, para o cristão, não é alcançada por um ciclo interminável de reencarnações, mas pela graça de Deus, que oferece perdão e vida eterna através de Cristo. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está tentando subir uma escada infinita, sempre subindo, mas sem nunca chegar ao topo. Na doutrina da reencarnação, a alma está constantemente se esforçando para alcançar a perfeição por meio de várias vidas. O cristianismo, no entanto, ensina que a verdadeira perfeição e salvação são alcançadas de uma vez por meio de Jesus Cristo, e não por um ciclo sem fim de tentativas e erros. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Salmos 78:39, Hebreus 9:27, João 9:1-3. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia ensina que a salvação é um dom de Deus, dado pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, e não por um processo contínuo de reencarnações. Em Salmo 78:39, vemos que o ser humano é lembrado de sua fragilidade e da sua necessidade de Deus. Hebreus 9:27 declara, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, mostrando que, após a morte, não há mais oportunidade de reencarnar. Em João 9:1-3, Jesus refuta a ideia de que o sofrimento e as dificuldades da vida sejam resultado de pecados em vidas passadas, mostrando que a verdade da salvação está em sua obra redentora, e não em um ciclo de vidas. Essa doutrina, portanto, vai contra os ensinamentos claros da Bíblia sobre a salvação única e definitiva por meio de Jesus Cristo. Uma maneira clara do aluno perceber isso seria: imagine que você tenta resolver um problema sem a solução certa, acreditando que você pode corrigir tudo sozinho. A Bíblia, porém, ensina que não podemos alcançar a salvação por nossos próprios esforços, mas apenas por meio da fé em Jesus. Ele é a solução única e definitiva para nosso problema espiritual, e não um ciclo contínuo de tentativas e erros. Vamos para o próximo subtópico. Diz assim: os Galacionistas. Subtópico 2.2. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, Gálatas capítulo 1, versículo 7. Vamos para a referência. Diz assim, Gálatas 1:7. O qual não é outro,
mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Esses indivíduos defendiam que a salvação não se dava apenas pela fé em Jesus Cristo, mas também pela observância da lei mosaica, como a circuncisão e outras práticas judaicas. Essa doutrina foi combatida por Paulo em suas cartas, especialmente em Gálatas, onde ele afirma em Gálatas 1:7, os quais não são outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo os denuncia como distorcedores da verdade e afirma que a salvação é exclusivamente pela graça, por meio da fé em Cristo, sem a necessidade de obras da lei. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que alguém tenta mudar as regras de um jogo já estabelecido, dizendo que você precisa fazer algo extra para ganhar, além de seguir as regras originais. Os falsos mestres na Galácia estavam tentando mudar as regras da salvação, dizendo que além da fé em Cristo, era necessário seguir a lei. Paulo combateu essa ideia, afirmando que a salvação é pela graça de Deus e pela fé em Jesus, sem precisar adicionar mais regras. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1. Vamos para a referência. Diz assim, Atos 15:1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Em Atos 15:1, lemos: e tendo alguns descido da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles acreditavam que, para os gentios, não judeus, se tornarem cristãos, era necessário que seguissem as tradições judaicas, como a circuncisão e outros aspectos da lei de Moisés. Essa doutrina foi desafiada em grande parte pelo apóstolo Paulo e outros líderes da igreja primitiva, como Pedro, que afirmaram que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, como é evidenciado no Concílio de Jerusalém em Atos 15. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que, ao tentar se inscrever em uma escola, além dos requisitos normais, você recebe a exigência de passar por um teste extra que não estava no regulamento original. Os judaizantes estavam impondo aos gentios essa exigência extra, acreditando que para serem salvos, não bastava a fé em Cristo, mas também era necessário seguir as tradições judaicas. No entanto, Paulo e os outros apóstolos ensinaram que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, e não por observâncias externas. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos para a referência. Diz assim, Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Esse versículo ensina que ninguém pode ser justificado diante de Deus por cumprir a lei mosaica ou realizar boas obras. A justificação, ou seja, o perdão e a aceitação de Deus, só é possível pela fé em Jesus Cristo, e não por esforço humano ou observância de regras religiosas. Paulo, ao escrever aos Gálatas, refuta a ideia de que a salvação poderia ser alcançada por seguir a lei, enfatizando que todos são justificados pela graça de Deus, mediante a fé. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está tentando passar em um exame, mas, por mais que estude, você não consegue atingir a nota mínima. As obras da lei são como tentar passar nesse exame por conta própria, sem a ajuda certa. A verdadeira justificação vem ao aceitar a ajuda que é dada a você. E essa ajuda é Jesus Cristo, que nos justifica e nos torna aceitos por Deus pela fé, não pelas nossas próprias obras. Vamos para o próximo subtópico. Mas se há alguma dúvida, deixe nos comentários. Os gnósticos. Subtópico 2.3. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O maniqueísmo, uma filosofia religiosa fundada por Mani no século III,
Dividia o universo em duas forças opostas: o bem e o mal, a luz e as trevas, o espírito e a matéria. Essa visão dualista afirmava que a salvação se dava através da libertação da matéria, considerada má, e da união com o espírito, considerado bom. Embora o maniqueísmo tenha se desenvolvido como uma religião independente, ele influenciou algumas correntes religiosas e filosóficas, incluindo certas interpretações errôneas da salvação. A soteriologia cristã, por outro lado, ensina que a salvação não é uma luta entre forças opostas, mas um processo de reconciliação com Deus que foi realizado por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Uma forma clara do aluno perceber isso seria: imagine que você está lutando em uma guerra onde existem duas forças opostas, e a salvação só ocorre se você escapar da luta. O maniqueísmo vê o mundo dessa forma: uma batalha entre o bem e o mal. No entanto, a salvação cristã não é sobre lutar contra essas forças, mas sobre ser reconciliado com Deus através de Jesus, que trouxe a paz e a restauração, superando o mal por meio de sua obra na cruz. O que é isso? Fundado por Mani, 216-266, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Ela ensinava que o universo é composto por dois reinos opostos: o reino da luz, que representa o bem e o espiritual, e o reino das trevas, que representa o mal e a matéria. Para os maniqueus, esses dois reinos estavam em constante batalha pelo domínio da natureza e do ser humano. Essa visão dualista da realidade vê o mundo como uma luta constante entre as forças do bem e do mal, e a salvação se dá ao libertar o espírito da escravidão da matéria e unificar-se com o reino da luz. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que o universo é como um campo de batalha, onde duas forças opostas estão lutando pelo controle de tudo. No maniqueísmo, essa batalha é constante entre as forças do bem e do mal. No cristianismo, no entanto, a salvação vem não de uma batalha interminável, mas da vitória de Cristo sobre o mal, que nos traz paz e reconciliação com Deus. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. A salvação, então, seria alcançada através de um conhecimento místico, chamado gnose, ou gnosis, que é uma espécie de iluminação espiritual. Esse conhecimento é visto como uma revelação especial, acessível apenas aos espirituais ou aos que possuem uma compreensão superior, sendo considerado o único meio de alcançar a verdadeira libertação da matéria e alcançar a união com o reino da luz. Essa ideia é claramente incompatível com o cristianismo, que ensina que a salvação não é alcançada por meio de uma sabedoria esotérica ou conhecimento secreto, mas pela fé em Jesus Cristo, cuja obra redentora está disponível a todos. Uma maneira clara do aluno perceber isso seria: imagine que a salvação fosse uma porta trancada, mas apenas um grupo seleto de pessoas tivesse a chave para abri-la, baseada em um conhecimento secreto. Essa é a ideia do maniqueísmo e de algumas outras doutrinas místicas. No cristianismo, a chave para a salvação é Jesus Cristo, e essa chave está disponível para todos, sem segredo, sem necessidade de conhecimento esotérico, mas pela fé nele. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. Essa visão exclui a maioria da humanidade, tratando-os como aprisionados na matéria e distantes da verdadeira salvação. Porém, o cristianismo ensina que a salvação está disponível a todos, independentemente de sua condição ou entendimento espiritual. A salvação não é reservada a um grupo específico, mas é acessível a todos que creem em Jesus Cristo, sem a necessidade de um conhecimento esotérico ou de uma elite espiritual. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que você está em uma sala onde apenas algumas pessoas possuem um mapa para escapar, enquanto os outros não têm acesso a ele. Essa é a visão de algumas doutrinas místicas, onde apenas os espirituais
tem acesso ao conhecimento que leva à salvação. No cristianismo, no entanto, todos têm acesso à salvação por meio de Jesus Cristo, e a chave para a libertação é oferecida igualmente a todos, sem segredos ou exclusões. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. Jó 1:12, 2:6, Marcos 5:7-13. A salvação é para todas as pessoas. Atos 17:30, Tito 2:11. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Jó 1:12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em Jó 1:12 e 2:6, vemos que Satanás tem certa permissão para agir, mas seus poderes são limitados e sempre subordinados ao controle soberano de Deus. No Novo Testamento, em Marcos 5:7-13, vemos como as forças demoníacas, apesar de sua violência, são totalmente dominadas pela autoridade de Jesus Cristo, que expulsa os demônios com um simples comando. Ao contrário de doutrinas que propõem a salvação apenas para uma elite espiritual ou um grupo seleto, o cristianismo ensina que a salvação é para todas as pessoas. Em Atos 17:30, vemos que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos se arrependam. Tito 2:11 afirma que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação em Cristo é acessível a toda a humanidade, sem exceções, independentemente de seu status ou conhecimento espiritual. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que você está em uma grande cidade e todos têm acesso a um abrigo seguro, sem exceção, independentemente de sua condição ou origem. Essa é a visão cristã da salvação. Ela está disponível a todos, não apenas a um grupo seleto. Enquanto Satanás tem certa liberdade para agir, Deus, com seu poder infinito, oferece salvação a todos que creem em Jesus Cristo, sem limitações. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. Vamos para o próximo tópico. As soteriologias inadequadas de hoje. Tópico 3. O islamismo. Subtópico 3.1. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Alcorão 13:22-23. De acordo com o Alcorão, em passagens como Alcorão 13:22-23, a pessoa que fizer mais boas ações do que más será recompensada e entrará no paraíso. O conceito central aqui é que a salvação depende do esforço pessoal em acumular boas ações, com a expectativa de que, ao pesar as ações no dia do juízo, as boas ações superem as más. No entanto, essa visão difere da doutrina cristã, que ensina que a salvação não depende das nossas boas ações, mas da graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo. A salvação cristã é baseada no que Cristo fez por nós, e não no que fazemos para merecer a salvação. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que você está tentando atravessar um rio muito largo. Algumas pessoas acreditam que, se nadarem o suficiente e acumularem pontos ao longo do caminho, conseguirão atravessar. No entanto, o cristianismo ensina que, independentemente de quantos pontos você acumule, a travessia é possível apenas por meio de uma ponte segura, construída por Jesus Cristo, e não pelos seus próprios esforços. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2190-276. Para o Islã, a salvação está ligada à obediência a Alá e à prática de boas ações, enquanto aqueles que vivem em pecado e desobediência são vistos como objetos da ira de Alá, não recebendo seu amor. Essa visão contrasta com o ensinamento cristão, que revela que Deus ama os pecadores e oferece a salvação a todos, independentemente de suas falhas, por meio da fé em Jesus Cristo. O cristianismo ensina que, embora Deus odeie o pecado,
Ele ama a todos e deseja que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que você está em um relacionamento com alguém que, a cada erro que você comete, essa pessoa se afasta mais de você. A ideia no Islã é que Allah não ama os pecadores, apenas os que seguem a lei de forma perfeita. No entanto, o cristianismo ensina que, apesar dos nossos erros, Deus nos ama e oferece a salvação a todos, independentemente de nossas falhas, através do sacrifício de Jesus Cristo. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Allah não ama os pecadores. Essas declarações reforçam a ideia de que o amor de Allah está reservado para aqueles que seguem os caminhos da retidão, praticam boas ações e se esforçam para evitar o pecado. Essa visão contrasta com o ensino cristão, que revela que, embora o pecado seja abominado por Deus, Ele ainda ama os pecadores e oferece a salvação a todos. O cristianismo ensina que a graça de Deus é estendida a todos e que a salvação não depende da perfeição humana, mas da fé em Jesus Cristo, que se sacrificou pelos pecadores. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que você está em um clube onde só é aceito quem segue as regras perfeitamente. No Islã, Allah não ama os pecadores porque eles violam as regras, mas o cristianismo ensina que, apesar de nossos erros, Deus nos ama e oferece a todos a chance de serem aceitos no clube de sua salvação, por meio de Jesus Cristo, que pagou o preço pelo pecado de todos. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo, não existe salvação como no sistema cristão. Para os muçulmanos, a salvação é alcançada através da obediência a Allah, seguindo seus mandamentos e realizando boas ações, sem a necessidade de um sacrifício expiatório. O Islã ensina que, ao praticar o bem, cumprir os preceitos da religião e pedir perdão a Allah, o fiel pode alcançar a salvação. Portanto, não há uma doutrina de salvação através de um sacrifício divino, como a expiação feita por Jesus Cristo no cristianismo. No cristianismo, a salvação é vista como um presente imerecido, oferecido a todos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, que se sacrificou para expiar os pecados da humanidade. Essa expiação é central para a doutrina cristã, pois sem o sacrifício de Cristo, ninguém poderia ser salvo, pois todos os seres humanos estão separados de Deus devido ao pecado. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que, para ser perdoado por um erro grave, você precisa pagar um preço alto, mas em vez disso, alguém se oferece para pagar esse preço por você. O cristianismo ensina que Jesus fez isso por nós, expiando nossos pecados com seu sacrifício. No Islã, em vez de um sacrifício, a salvação é alcançada por meio da obediência e boas ações, sem necessidade de uma expiação divina. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Para os muçulmanos, a vida é uma prova, e cada ação boa ou má será considerada no dia do juízo. A salvação é, portanto, vista como o resultado da obediência aos mandamentos de Allah e da prática de boas ações, como a oração, o jejum, a caridade e outros deveres religiosos. Allah, no entanto, pode perdoar os pecados, caso a pessoa se arrependa sinceramente, mas a ênfase está nas ações e no esforço individual para alcançar a salvação. Isso contrasta com a doutrina cristã, que ensina que a salvação não é conquistada por mérito humano, mas é um dom de Deus, dado pela graça, através da fé em Jesus Cristo. No cristianismo, a salvação não depende das nossas boas ações, mas do sacrifício de Cristo, que fez o que era necessário para nos reconciliar com Deus. Uma forma prática do aluno visualizar isso seria: imagine que você está tentando ganhar uma medalha de ouro, e para isso precisa acumular pontos com suas ações. No Islã, a salvação funciona de maneira semelhante. A pessoa acumula méritos pelas boas obras para garantir sua entrada no paraíso. No cristianismo, no entanto, a salvação não é um prêmio que conquistamos, mas um presente oferecido por Deus, que recebemos pela fé em Jesus Cristo, sem depender de quantas boas ações fazemos. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer, no coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos
e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. À luz da Bíblia, a salvação e a vida eterna não são conquistadas por mérito ou boas obras, mas são dadas como um presente pela graça de Deus. A Escritura ensina que o pecador recebe a vida eterna a partir do momento em que crê, de todo o coração, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Isso mostra que a salvação não depende de esforço humano ou de acumular méritos, mas de uma fé genuína em Jesus Cristo, que ressuscitou para nossa justificação. A fé, e não as obras, é o meio pelo qual recebemos a vida eterna. Uma forma prática do aluno entender isso seria: imagine que você está recebendo um presente, mas para aceitá-lo basta dizer "eu aceito" e demonstrar que você realmente deseja esse presente. A salvação é assim. Não é algo que você conquista com suas ações, mas algo que você recebe ao crer no coração que Jesus foi ressuscitado por Deus e confessar publicamente o seu nome. Esse é o único requisito para receber a vida eterna, segundo a Bíblia. Vamos para o próximo subtópico. As testemunhas de Jeová. Subtópico 3.2. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. João capítulo 14, versículo 6. Vamos para a referência. Diz assim, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que, para muitos seguidores dessas crenças, a salvação é vista como algo que depende da adesão a uma instituição religiosa específica e não da fé pessoal em Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia ensina de forma clara e inequívoca que a salvação está em Cristo, e Ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. Em João 14,6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia nos ensina que a salvação não é através de qualquer organização ou sistema humano, mas unicamente por meio da obra de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que você precisa de um passe para entrar em um evento, mas ao invés de receber esse passe diretamente do organizador, você é levado a acreditar que o passe está disponível somente através de um intermediário. No cristianismo, porém, o passe para a salvação é dado diretamente por Jesus Cristo, e Ele é o único caminho para alcançar a salvação, sem a necessidade de intermediários ou organizações adicionais. Existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. De acordo com essa crença, apenas um número limitado de pessoas, os ungidos, serão levados para o céu, enquanto os demais, a grande maioria, viverão na terra em um paraíso restaurado. Essa visão é contrária ao que ensina a Bíblia. A Escritura afirma que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus Cristo, sem restrições quanto ao número ou à classe. A salvação em Cristo não está limitada a uma quantidade específica de pessoas, mas é um dom gratuito de Deus para todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que você é convidado para um grande evento, mas ao invés de todos terem acesso ao evento, um número limitado de pessoas é escolhido para entrar, enquanto os outros ficam de fora, apenas observando. No cristianismo, todos são convidados a participar da salvação e da vida eterna com Deus. Não há um número restrito de pessoas que terão esse direito. A Bíblia ensina que todos os que creem em Jesus Cristo têm a promessa de vida eterna, seja no céu ou na terra renovada, como parte do plano divino. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo
Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Para os ungidos, que são vistos como o número restrito de 144 mil, a salvação é garantida, enquanto a grande multidão teria uma salvação limitada, sem a promessa da mesma relação direta com Deus. No entanto, a Bíblia ensina que todos os cristãos, independentemente de sua classe ou número, são filhos de Deus e possuem a promessa de salvação por meio de Jesus Cristo. Em João 1,12 está escrito: "Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." Jesus é o mediador para todos os crentes, e a salvação é oferecida a todos os que creem nele, sem distinção de classe ou número. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que, em um grande evento, alguns têm um lugar reservado e privilégio de acesso direto aos organizadores, enquanto outros são deixados de lado, sem acesso direto. No cristianismo, porém, todos os que creem em Jesus Cristo são considerados filhos de Deus e têm acesso direto a Ele, independentemente de sua classe ou número. A salvação e a promessa de um relacionamento com Deus são para todos os que aceitam a Cristo como seu Salvador. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 9, e que, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1,12. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é essencial para a identidade cristã. Em Romanos 8,9, está claro que quem pertence a Cristo tem o Espírito de Deus habitando nele. O Espírito Santo é o que nos torna verdadeiramente filhos de Deus, como diz João 1,12, onde somos recebidos como filhos ao crer em Jesus. Isso mostra que, para ser cristão, não basta apenas a fé em Cristo. É necessário que o Espírito Santo habite em nós, confirmando nossa nova identidade em Cristo. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que, ao ser aceito em um clube, você recebe um crachá que te dá acesso a todos os benefícios. O Espírito Santo é como esse crachá, que confirma sua adesão a Cristo e te dá a garantia de ser um filho de Deus. Se há alguma dúvida, deixe nos comentários. Vamos para o próximo subtópico. O mormonismo. Subtópico 3.3. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não-mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Os mormons, ou membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam em uma salvação geral e em uma salvação individual. Na salvação geral, eles ensinam que todos os seres humanos, incluindo os não-mormons, serão ressuscitados, mas aqueles que não seguiram os ensinamentos da Igreja serão temporariamente castigados antes de serem liberados para alcançar uma forma de salvação. Já na salvação individual, a fé em Jesus Cristo é vista como necessária, mas também se enfatiza a obediência às leis e ordenanças específicas da Igreja, como o batismo, o casamento eterno e outras práticas. Essa visão é contrastante com a perspectiva cristã tradicional, que ensina que a salvação é pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de obras ou ordenanças adicionais para garantir a salvação. A Bíblia ensina que a salvação é um dom gratuito, dado pela graça de Deus, e que a fé em Jesus é o único requisito para receber esse presente, como vemos em Efésios 2:8 e 9. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que, para ser aceito em um clube, você não só precisa se inscrever, mas também cumprir várias regras específicas e obrigações adicionais. Para os mormons, a salvação é assim. Além da fé em Jesus, existem regras e ordenanças adicionais que devem ser seguidas. No cristianismo, porém, a salvação é dada como um presente,
simplesmente pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de adicionar mais condições ou práticas. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. Entre as ordenanças necessárias, eles destacam a fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão e a imposição de mãos. Contudo, além dessas, há outros requisitos importantes, como aceitar Joseph Smith Jr. como profeta e reconhecer a autoridade que ele e seus sucessores têm para realizar as ordenanças e ensinar a doutrina. Essa perspectiva é em grande parte distinta do cristianismo tradicional, que ensina que a salvação é alcançada pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e não requer a aceitação de um profeta adicional ou a observância de ordenanças específicas, além da fé em Cristo e do arrependimento. A Bíblia ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. E a salvação é um dom de Deus, não algo que pode ser obtido por meio de observância de regras ou aceitação de figuras humanas como mediadores. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que para ser aceito em um clube, além de se inscrever e seguir as regras básicas, você precisasse aceitar um líder específico como a única autoridade para garantir que você cumpriu todos os requisitos. Para os Mormons, isso é como aceitar Joseph Smith Jr. como profeta e seguir seus ensinamentos, além de cumprir outras ordenanças. No cristianismo, a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de um intermediário humano ou práticas adicionais além do arrependimento e da fé. Como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A ideia de Joseph Smith Jr. ser considerado um porta-voz de Deus e necessário para a salvação, como ensinado pelos Mormons, diverge das Escrituras. A Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não há necessidade de um co-salvador. Em 1 Timóteo 2:5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este versículo enfatiza que Jesus é o único mediador, o único que pode nos reconciliar com Deus, e sua obra redentora é suficiente para a salvação de todos. O ensino de que a salvação requer a aceitação de Joseph Smith Jr. ou qualquer outro mediador humano contradiz essa doutrina bíblica. A salvação é plena em Cristo, e ele não precisa de nenhum co-salvador para completar sua obra. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que você precisa de uma chave para abrir uma porta, e essa chave já foi fornecida a você de forma completa e eficaz. No cristianismo, Jesus Cristo é essa chave, e ele é o único necessário para nossa salvação. A ideia de adicionar outro mediador é como tentar usar uma chave extra quando a única que você precisa já foi dada. Jesus é suficiente e sua obra é completa. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. João 14:6, Atos 4:12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Tito 3:5, Efésios 2:8-9. Vamos para a referência. Diz assim, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia ensina de forma clara que Jesus Cristo é o único Salvador. Em João 14:6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mesma forma, em Atos 4:12, lemos: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Isso reforça que a salvação é exclusivamente através de Cristo, e não por meio de qualquer outro mediador ou figura humana. Além disso, a salvação não é baseada no mérito humano, ou seja, ninguém pode ser salvo pelas boas obras, como já comentamos aqui. A Bíblia é clara ao afirmar que a salvação
É um dom gratuito de Deus, que é oferecido pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Em Tito 3:5, Paulo ensina que, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. E em Efésios 2:8-9, lemos: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses versículos destacam que a salvação é um presente de Deus, recebido pela fé, e não pode ser alcançada por qualquer esforço humano. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que você está em um concurso onde o prêmio é oferecido gratuitamente, sem que você precise fazer nada para conquistá-lo. A salvação é assim, não é algo que ganhamos pelas nossas boas ações ou esforço, mas um presente de Deus que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito capítulo 2, versículo 11, Judas 3. A Bíblia ensina que existe apenas uma salvação, e ela está disponível para todos os seres humanos. Vamos para a referência em Tito 2:11, está escrito: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso mostra que a salvação não está restrita a um grupo específico de pessoas, mas é oferecida a todos, independentemente de sua origem ou status. Além disso, em Judas 3 é afirmado: Amados, quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti impelido a escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa passagem destaca a universalidade da salvação, pois a fé que conduz à salvação foi dada a todos. Portanto, a salvação, embora seja um presente de Deus, é oferecida a todos os seres humanos e está ao alcance de qualquer pessoa que creia em Jesus Cristo. Uma forma do aluno entender melhor isso seria: imagine que você está em um grande banquete onde todos são convidados, sem exceção, a se alimentar da comida disponível. Da mesma forma, a salvação é como esse convite. Ela está disponível para todos os seres humanos, e qualquer pessoa que aceite a oferta de Deus pode se beneficiar dela, por meio da fé em Jesus Cristo. Agora vamos para a conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2:4. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Gostou do conteúdo? Nossos slides são autoexplicativos, com imagens de alta qualidade e ilustrativas que se ajustam ao seu texto. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Para adquirir esse slide, o link está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe sua jornada como professor e até o próximo vídeo.